Olá, tudo bem? O meu nome é Cíntia Maurin, eu sou nutricionista especializada em saúde preventiva e natural e hoje a gente veio aqui trazer esse vídeo para vocês para trazer algumas dicas de alimentação, estilo de vida e alguns hábitos que a gente pode em casa, junto com os filhos, poder aplicar para que a nossa imunidade fique fortalecida. A verdade é que a imunidade é aquele sistema de defesa, são soldadinhos que vão combater as doenças que agridem o nosso organismo. Então, vírus, bactérias, fungos, quando a gente tem uma imunidade fortalecida, a gente consegue criar uma barreira contra essas doenças e a gente consegue ficar com a saúde mais em dia quando esse sistema imune está mais ok. Então, o que a gente vai fazer em casa com os nossos filhos, com a nossa família, para que esse vírus que tanto tem incomodado o mundo não venha incomodar tanto a nossa família assim diretamente? A gente precisa falar de alguns pontos que nós temos que evitar e outros pontos que devem fazer parte da nossa rotina para que a gente tenha essa imunidade forte, a gente crie filhos que tenham essa barreira contra esse vírus chato. Então, quais são os 5 primeiros pontos, os 5 elementos ruins que nós temos que evitar durante, na verdade não durante o vírus apenas, mas durante toda a nossa vida para que o nosso corpo fique fortalecido? Nós temos que evitar os açúcares, os alimentos industrializados, os fast foods. Nós também temos que evitar os alimentos refinados, as farinhas brancas, pão branco, macarrão branco e os temperos prontos. Por que esses 5 elementos, esses 5 produtos, eles não contribuem para a nossa imunidade? Eles, na verdade, deprimem a nossa imunidade, eles são recheados de corantes, conservantes, tem muito sódio, tem o glutamato monossódico, que é um elemento bem complicado aí nesses produtos. Então ele é recheado de elementos químicos que não vão contribuir para que a nossa imunidade possa ficar forte. Então, quanto a gente consegue evitar esses produtos e substituí-los por alimentos naturais, vai ser melhor. Então esses 5 a gente tem que tomar bastante cuidado e evitar. E agora, quais são os 5 grupos de alimentos, os 5 elementos que vão fortalecer a nossa imunidade, fazendo com que o nosso corpo crie uma barreira de proteção e consiga lutar melhor se tiver acesso a algum vírus, bactéria e outra doença que queira entrar no nosso organismo? A verdade é que quando a gente substitui o açúcar por mel e ainda coloca um pouquinho do própolis aí diariamente, a gente consegue ter uma ação antibacteriana, antifúngica e antiviral também. A gente consegue fortalecer o nosso sistema imune. Outro ponto é que quando a gente está em casa, principalmente agora, eu sei que não está tão fácil estar com os filhos em casa, eu sei que a rotina da casa é um pouco mais agitada, é um pouco mais difícil, mas é importante que nesse período, principalmente, a gente concentre as nossas energias em fazer a comida em casa. Porque quando a gente cozinha em casa, a gente sabe os ingredientes que a gente usa, a gente sabe os temperos que a gente usa, e quando a gente fala em tempero, é um elemento fundamental para a imunidade. Porque o tempero caseiro, a gente usa alho, usa cebola, usa ervas, usa o açafrão, principalmente, que ele é fantástico para a imunidade. Todos esses elementos naturais conferem sabor para o alimento, deixam ele com um paladar bem agradável e eles vão contribuir para que a nossa imunidade fique forte, a nossa saúde também. O próximo ponto é a gente aproveitar a vida que existe nos alimentos. As frutas, verduras, legumes, as sementes, os grãos, eles têm vida dentro deles e todos eles são recheados de elementos antioxidantes que fazem com que a nossa imunidade também aumente, fazem com que as nossas células de defesa fiquem mais fortalecidas e consigam combater esses males que querem tanto nos agredir. Então, frutas cítricas principalmente, o limão, a laranja, a cerola, o caju, eles são riquíssimos em vitamina C, que são elementos fundamentais quando a gente fala em imunidade. As castanhas têm bastante selênio e zinco também, que atuam na imunidade. A gente tem a semente de linhaça e a semente de chia, que são riquíssimas em ômega 3, que atuam diretamente na imunidade. Então, quando a gente consome esses alimentos diariamente, com uma certa frequência, a gente facilita com que a nossa imunidade se torne mais forte também. Outro ponto, que é o nosso 4º ponto, é acrescentar e substituir, na verdade, os alimentos refinados, os cereais refinados, pelos cereais integrais.
porque dessa forma a gente consegue ter um intestino mais saudável, funcionando de uma forma mais plena, e o nosso intestino, ele comanda muitas coisas no nosso organismo. Quando a gente tem o intestino funcionando de uma forma saudável, quando a gente tem o intestino funcionando de uma forma plena, a nossa imunidade ela é diretamente afetada pelo lado positivo ou negativo. Então, quando a gente usa os alimentos vivos e os alimentos integrais, a gente consegue manter o intestino saudável também, e todo o nosso organismo vai funcionar de uma forma melhor, não só a questão da imunidade. E por último, mas não menos importante, a gente precisa entender que o descanso, o consumo de água em abundância, principalmente uma água em temperatura natural, evitar um pouquinho das águas geladas, mas a água em abundância na temperatura natural e o sol que fornece pra gente a vitamina D são fundamentais também quando a gente quer falar de imunidade, quando a gente quer falar em proteção do nosso organismo. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Aproveitem para cozinhar com os filhos, porque quando o filho, as crianças, elas são inseridas nessa rotina de alimentação, na preparação, a gente ensina muito mais do que uma alimentação saudável. Mas a gente consegue inserir aí também a matemática, a ciência, o português e todas as outras matérias que eles têm aprendido na escola. A gente consegue também envolver aí quando a criança tem preparado o alimento. Então, que vocês tenham aproveitado essas dicas, que vocês pratiquem essas dicas e que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais!